Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos na nossa penúltima lição do quarto trimestre de 2023, onde neste trimestre estamos estudando sobre Até os Confins da Terra. A penúltima lição é a lição de número 13, que tem por título O Propósito de Missões, que seria o propósito da igreja. Nessa lição, nós veremos um pouco sobre o plano da salvação, sobre a obra da igreja, que se resume em quatro fases ou quatro grandes obrigações que a igreja tem como a agência evangelizadora aqui na Terra. Então, te convido para ficar conosco até o final deste vídeo. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. E aqui vai uma dica importante para você, professor de escola bíblica dominical. O nosso canal principal, chamado Bíblia de Fato, aqui no YouTube, nós temos vários vídeos que estão relacionados com esta lição. Então você pode digitar qualquer tipo de assunto e na frente Bíblia de Fato. E sairá os nossos vídeos sobre escatologia, sobre o livro do Apocalipse, sobre salvação, muitos vídeos sobre a igreja, sobre a missão da igreja e qualquer outro tipo de assunto, visto que nós temos mais de 800 vídeos no canal Bíblia de Fato. Você pode digitar o assunto e depois o nome Bíblia de Fato aí no YouTube. Você terá inúmeros subsídios para a sua aula. Então, nós seguiremos a nossa abordagem das lições bíblicas de forma resumida, visto que esse penúltimo e o último assunto estão interligados, como muitos deste trimestre, e nós traremos a exegese de Apocalipse capítulo 5, do 9 ao 14. Depois fazemos uma análise dos três tópicos. Nesse caso, nessa penúltima lição, nós temos apenas dois tópicos. E também tentamos aplicar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como nós podemos aproveitar este conhecimento para o nosso cotidiano. Permanece conosco até o finalzinho. Apocalipse capítulo 5 é o texto da leitura bíblica em classe. Versículo 9 diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Veja que o texto está dizendo que havia um cântico novo, porque houve uma ação nova, um fato novo. E os céus estão celebrando esta ação nova e este fato novo. Veja que em Salmo de número 40, verso 3, o salmista diz: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Porque ele disse que Deus lhe colocou um cântico novo na sua boca. Porque no verso 2, ele diz que Deus tirou ele de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Ou seja, houve salvação para o salmista. Ele agora estava em uma condição, foi elevado à condição de salvo, o refúgio dele foi a rocha, que é o Senhor, e agora ele tem um cântico novo, porque houve uma ação nova de Deus sobre a sua vida. Os céus cantam da mesma maneira e explicam por que cantam este cântico novo. Eles dizem: Digno és, que é o cântico, de tomar o livro e de abrir os seus selos. Aí ele explica por que ele é digno de tomar o livro e de desatar os seus selos. Ele explica por que foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Que livro é esse que Jesus só foi digno de abri-lo depois que o seu sacrifício na cruz de Calvário foi executado? Esse livro ele fala da conclusão da história da humanidade. A conclusão com os juízos, com a resolução das questões sobre Israel, em especial das 70 semanas, visto que Apocalipse traz o desenrolar da última semana, chamado de período tribulacional. No nosso canal Bíblia de Fato, temos vários vídeos sobre este período. Então, pesquisa lá, Grande Tribulação, período tribulacional, 70 semanas, você terá material sobre isso.
E esse livro contém estes juízos, esses ais, mas também contém a salvação do seu povo, a exaltação de Israel e da igreja, o desenrolar do novo céu e da nova terra. Então, neste livro está a conclusão do plano da salvação do Senhor. Isso só foi possível, ele explica por que foste morto. Sob a lei, sendo fiel à lei, subjugado às leis dos homens, ele foi morto, mas ele venceu a morte, venceu o inferno e, ressurreto, agora anuncia a todos, através da igreja, a agência evangelizadora do mundo, que Jesus Cristo é o mesmo e que quem crer no seu sacrifício, seja qual for a nação que você se encontra, você será salvo pelo sangue de Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 3, há também coisas semelhantes. Veja, e cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, aqui estão marcados de cada tribo de Israel, nesse período de tormenta do grande dia do Senhor, na segunda metade da grande tribulação, 12.000 de cada tribo de Israel, 144.000 pessoas que serão marcados por Deus, serão selados, e por causa desta marca de Deus sobre os escolhidos, eles não sofrerão o dano que os outros habitantes da terra irão sofrer. Aqui não é a igreja, mas Israel. O mesmo capítulo também cita povos de várias nações, e aí sim entra a igreja. Mais uma vez, eles estão cantando um cântico novo, porque Deus fez uma coisa nova, de fato. Separou e selou e guardou o remanescente, o restante de Israel, para se cumprir Romanos capítulo 11, que diz: e todo o Israel será salvo, quando de Sião vier o libertador, que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. O texto ainda diz que Jesus Cristo, ele comprou para Deus. Então, essas pessoas de toda tribo, língua e nação foram comprados. O apóstolo Paulo usa esse termo em 1 Coríntios 6,20. Ele diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma exortação à santidade e uma linguagem de escravo que foi comprado, que agora tem a sua alforria ou a sua liberdade. Então, Jesus Cristo, através do seu sacrifício, algo que ninguém jamais sobre a face da terra poderia fazer, por mais que pessoas tenham se disponibilizado, mas eles não eram santos como Jesus eram, a exemplo de Moisés, que diz: risca até o meu nome do livro, mas salva o teu povo. Mas Jesus Cristo teve condições para isso. E Paulo lembra isso. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus. Ele fala da vida. Glorifique a Deus nesta vida com uma vida de santificação. No versículo 10 da leitura bíblica em classe, o texto diz: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, o texto diz: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está dizendo já para Israel que Israel será o povo santo do Senhor, o povo escolhido por Deus para fazer a diferença e levar, através de tudo aquilo que Deus mandar e ordenar que Israel faça, as outras pessoas, as outras nações para Deus. Israel não cumpriu esse propósito, mas a igreja, segundo o próprio Pedro fala em 1 Pedro, no capítulo 2, nós somos a nação santa, o sacerdócio real. Não é que algo foi transferido, mas Paulo explica o que é a igreja, e você sabe que é a junção de todas as nações, incluindo a primeira nação escolhida como testemunha, que é Israel. Então, todas as pessoas de todas as nações, circuncisos e incircuncisos, são agora o reino sacerdotal do Senhor, porque eles creem no sacrifício de Jesus. No versículo 11, o texto diz: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhares de milhões e milhares de milhares. A partir do capítulo 4 do livro do Apocalipse, o próprio Deus diz para João: sobe cá, e ele é levado em arrebatamento para o céu. Ele tem visões do trono de Deus, e ele vê os 4 seres viventes,
aqueles mesmo de Ezequiel no capítulo 1, e que em outros textos eles aparecem, como por exemplo, Salmo de número 18, segundo Samuel, capítulo de número 22, nesse próprio carro de Deus, que em segundo Reis, capítulo 2, leva Elias para o céu. E ele contempla esses ou querubins, que tem 4 cabeças, 4 mãos direitas, 4 pés direitos, e tem rodas em cada um dos seus pés, mas também os serafins, conforme Isaías capítulo 6, Isaías vê esses serafins, esses flamejantes, ardentes em chamas. E veja o que diz o Salmo 68, 17, a respeito da quantidade desses anjos. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Ou seja, ele está falando daquilo que é santo. Como em Sinai, ou seja, um lugar consagrado, está Deus no seu lugar santo. E os seus anjos são milhares de milhares. O Salmo 104 lembra isso, que ele faz dos seus ministros vento, faz dos seus ministros fogo e faz dos seus ministros carros, para que ele possa ser transportado. Isso é muito simples de compreender nas Sagradas Escrituras, porque em Gênesis 28 e também no Evangelho, tanto o Senhor Jesus Cristo como a passagem de Jacó lembra que há um trânsito dos anjos do céu para a terra e da terra para o céu para trabalhar em prol daqueles que hão de herdar a salvação, para proteger os seus escolhidos, para castigar os seus escolhidos e também os ímpios. Estão sempre como ministros de Deus trabalhando em prol da obra do Senhor e do plano da salvação. Veja o que diz Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. São revelações das Sagradas Escrituras sobre a glória de Deus, sobre o séquito do Senhor na morada do Altíssimo que fica lá no terceiro céu. O texto continua citando o versículo 12 de Apocalipse 5, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Então eles continuam os cânticos, que é semelhante ao cântico dos 24 anciãos, que está em Apocalipse 4:11, quando eles se lançam no chão, pegam suas coroas, lançam aos pés do Todo-Poderoso e dizem: Digno és, Senhor, de receber honra e glória e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas são e foram criadas. Assim adoram ao Senhor os 24 anciãos que estão nos céus. O texto continua no versículo 13, que diz: E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. O texto diz simplesmente que todos irão se submeter ao Senhor. Lembra do cântico de Paulo em Filipenses 2, a partir do versículo 5, onde ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? No versículo 10, ele diz: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A obra da salvação será concluída. Jesus Cristo está e será exaltado acima de toda pessoa, ser e obra para todo sempre, e todas as pessoas, quer tenham entregue a sua vida ao Senhor ou não, todas reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor pela sua grande vitória. E o último texto, que é o versículo 14, que faz mais uma vez referência à adoração dos seres, à adoração dos anciãos, diz: E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Você pode usar as referências de Apocalipse 4:9, também de Apocalipse 19, versículo 4, que diz: E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. Todo o céu, nesse momento, está glorificando ao Senhor. Seus anjos, querubins, serafins, arcanjos, estão adorando ao Senhor, porque o plano da salvação, ele foi executado, ele foi cumprido com perfeição e maestria, porque foi um plano perfeito. E nós finalizamos a nossa exegese
e adentraremos agora na tentativa de entender qual é a missão da igreja aqui na Terra. Então, continua conosco até o final. Esta lição de número 13 tem em especial apenas dois tópicos. O primeiro tópico, o alvo da obra missionária, e o segundo tópico, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. No primeiro tópico, o comentarista traz duas coisas importantes. A primeira, que o resultado produzido pela obra no Calvário é simplesmente anunciar o evangelho a toda criatura, que ele chama de o alvo sublime da nossa missão. Depois, no segundo subtópico, ele fala sobre o princípio universal da obra da salvação, mostrando os textos da grande comissão, que diz que toda, para pregar e ensinar a todas as nações, fazer discípulos de toda criatura e de toda nação. O mesmo princípio que está descrito no Apocalipse capítulo 5, onde nós acabamos de estudar. Já no segundo tópico, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo crente, ele traz algo que nós temos que prestar atenção e também nós temos que ensinar com maior cuidado. Ele diz: você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução da ordenança, que é simplesmente o que está descrito em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O cuidado que nós temos que ter aqui não é relacionado apenas a o arrebatamento da igreja. Você tem que prestar bem atenção a esta parte, por quê? Porque ele está dizendo que a pregação do evangelho, ela deve ser feita como testemunho a todo o homem, e depois disso virá o fim. Nós entendemos que o fim fala dos juízos, o final do juízo sobre Israel e a sua salvação, o final dos juízos sobre os ímpios que desprezam a mensagem do evangelho, e o primeiro juízo, que é o juízo da igreja, que é chamado em grego de bema, ou o tribunal de Cristo, onde as obras dos salvos, elas serão agora provadas e terá a distribuição das recompensas pelas obras realizadas. Nós estamos pregando o evangelho nessa chamada dispensação da graça. Em nenhum texto das Sagradas Escrituras é permitido que nós venhamos a datar a volta do Senhor, pois a pregação do Evangelho, ela está sendo executada em toda parte, desde a igreja primitiva, que até com o próprio Paulo já alcançou a Europa, que era conhecido como o mundo de então. Só se conhecia essa região, não se conhecia a América do Norte nem do Sul, e muitos acreditam, existem fontes arqueológicas que dizem que já havia pessoas nesses lugares, tanto na América do Norte, Central, como também na América do Sul, mostrando que eles não haviam cumprido a pregação do evangelho a toda a terra e a toda criatura. Então, quando o evangelho do reino for testemunha a todas as pessoas, então o Senhor virá para buscar a sua igreja. Porém, não é só a pregação em si de falar, mas sim a execução da salvação para todos aqueles que irão herdar ela, ou seja, aqueles que Deus sabe que aceitarão o evangelho. Por isso que junto de Mateus 24:14, você precisa, meu amado professor ou professora da escola dominical, usar Romanos 11:25, que diz simplesmente que quando a plenitude dos gentios adentrar a esse plano glorioso que começou com os judeus, então quando estiver completo, pleno, plenitude, dos gentios que Deus sabe que irão ser salvos, então essa é a fase ou o momento da execução das obras do fim. Porque se já se tem todos os que são salvos, então todos os outros são os perdidos. Então esses perdidos agora receberão o juízo de Deus. Só que todos deverão ter a revelação, porque essa é a justiça de Deus. Todos deverão ter a revelação de que Jesus Cristo é o Salvador. Aí só apenas depois de toda essa execução dessas coisas é que virá os juízos e virá o fim. Portanto, para nós que somos a igreja, os salvos, o arrebatamento da igreja ela é de forma iminente, ou seja, a qualquer momento. Mas antes de seguir nas indagações do tópico de número 2, qual é a obra da igreja que até aqui eu não falei? O que a lição traz nessa
13ª e penúltima lição do quarto trimestre, é que a grande missão da igreja é a pregação do evangelho. Mas nós precisamos sistematizar isso de forma mais organizada ao longo do plano da salvação. A obra da igreja é dividida em quatro obrigações, 4 fases, 4 ações da chamada agência evangelizadora. Primeiro, a primeira ação da igreja, obrigação da igreja aqui na terra é glorificar, adorar. A igreja tem por obrigação conduzir a adoração ao Senhor Jesus Cristo aqui na terra, pois ele sendo digno, ele é digno de toda adoração. Por isso que a ação no céu em relação às ações do Senhor Jesus é adorar, cantar cânticos. Então a igreja é responsável pela adoração do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, cumprindo o seu papel de sal e de luz do mundo. E esse papel de sal e de luz do mundo traz a segunda obrigação da igreja, que é a evangelização. Através do evangelismo, todo o estudo dos métodos e da palavra para evangelizar, a igreja põe em prática esse evangelismo e pratica a evangelização. Então a igreja tem a obrigação de pregar e ensinar a ser fiel a todo discípulo, pregar o evangelho e discipular, ensinando eles a guardar todas as coisas. Então, glorificar, evangelizar. Terceiro, edificar, que entra na grande comissão, que é ensinar. Ensinar a palavra. Essa obrigação está com os líderes, está com os mestres de Efésios 4:11, de ensinar a Bíblia Sagrada como ela é. Não usar da Bíblia para trazer uma mensagem apenas consoladora, mas uma mensagem edificante, pregando e ensinando e procurando e pesquisando as minúcias da Bíblia Sagrada para que com isso venha proteger o povo de Deus das heresias. Essa foi a recomendação que Paulo deu a Timóteo em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto a os que te ouvem. Então, adorar, evangelizar e edificar, ensinar a palavra. E por último, a quarta e última, a igreja tem por obrigação ajudar, que nós podemos aqui interpretar como a obra social. Você percebe que a igreja sempre fez isso. Em Atos capítulo 6, já havia essa obra social. O próprio Paulo fez a obra social para ajudar os crentes judeus de Jerusalém que haviam gastado tudo entendendo a iminência da volta de Cristo, mas ele não voltou naquele período da igreja primitiva, e eles agora estavam em miséria material, porém em muita glória, poder de Deus e alegria do Espírito Santo. E Paulo ajudou a igreja com essa obra missionária. Então a igreja tem por obrigação a todo aquele que bater na porta da igreja pedindo ajuda, a ajudar. Não aquela ajuda como moeda de troca. Eu lhe dei isso, agora venha para o nosso culto, venha para a nossa festa. Mas simplesmente a obrigação de abrir as mãos e ajudar todo aquele que é necessitado. Ainda no segundo tópico, o comentarista ele traz algumas perguntas, algumas provocações ao leitor, ao estudante, ao ouvinte. Ele diz: nós temos como obreiros, nós temos cumprido o papel da grande comissão? Ele diz mais: você tem a condição de enxergar a urgência do trabalho da evangelização? Você está pronto a dar a sua vida para a obra do Senhor, como Paulo estava à disposição em Atos 20 e 24? Então, pregar o evangelho, como o próprio comentarista cita 1 Coríntios 9 e 16, não é um status social, de maneira alguma. Não é uma ostentação, como os cristãos da igreja atual acham que ser o pregador do evangelho é algo como uma ostentação. E só pensam em quantidades de agenda, tendo em vista a quantidade de dinheiro. Porém, Paulo disse que eu não tenho do que me gloriar se prego o evangelho, porque foi-me imposta imposição, foi-me imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Sabe o que significa ai? Ai é um oráculo de maldição ou de destruição, citado em Isaías 1, Isaías 5, Mateus capítulo 23, também no Sermão da Montanha é citado os ais. Então os ais falam, cuidado para não praticar isso, porque vai lhe acontecer isso. Então Paulo está dizendo, eu não posso deixar de pregar o evangelho, pois eu serei maldito, haverá destruição e condenação para mim. Então pregar o evangelho é uma imposição de Cristo para a igreja.
Então, fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho, que não é uma opção, mas uma imposição divina, é o dever da igreja e o dever de todo crente. Quando eu falo em pregação do evangelho, não estou falando em convites para grandes templos para falar no microfone, mas a obrigação de todo crente dentro do nível do seu chamado individual. Tem pessoas que são especialistas, né, através do dom de Deus, em conversar com alguém. Porém, quando vai falar em público, não consegue, treme de nervoso. Tem pessoas que falam muito bem em público, em meio à grande multidão, mas não consegue, quando senta do lado de um desconhecido, não consegue iniciar uma conversa para pregar o evangelho. Então, das multifaces ou tarefas na diversidade da igreja, Deus usa cada um dentro daquilo que o Senhor concedeu a cada um. Eu finalizo esta reflexão da nossa penúltima lição, a lição de número 13, que tem por título O Propósito de Missões, simplesmente dizendo para você: lembre que não existe ano letivo de obra de Deus. Estamos em dezembro, finalizando o ano, temos que ter um ânimo para que o ano que vem possamos continuar expondo a palavra de Deus, quer seja no ensino, na pregação, no discipulado, na conversa individual, e simplesmente falar para todos que a igreja tem a responsabilidade de ser adoradora, de ser a pregadora, de ser a ensinadora e também de ajudar aquele que necessita, através das obras sociais, através do papel que o Senhor deu à igreja como a agência evangelizadora. E trazer para nós essa obrigação e cumprir essa obrigação, quer seja influenciando no trabalho, na família, para aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor, e para as pessoas que nos veem, que nós não conseguimos perceber que elas estão de olho em nós, para que elas possam ver em nós que existe algo diferente, que foi algo depositado pelo Cristo que venceu na cruz do Calvário, nos fazendo pessoas diferentes daquelas pessoas que estão em condenação, que precisam ser evangelizadas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Na próxima semana teremos a nossa última lição e finalizaremos esse trimestre glorificando ao Deus Todo-Poderoso e falando na última lição sobre missões e a volta do Senhor Jesus. Que também no nosso canal Bíblia de Fato temos várias referências a vários vídeos dentro desses temas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.